O treinamento desta quarta-feira no CT Parque Gigante trouxe confirmações em relação a ausências que o Inter terá para a partida de sábado contra a equipe de Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, atualizações importantes do departamento médico chegam, com um otimismo em relação a Alan Patrick e uma falta de otimismo em relação ao atacante Wesley. Desfalques importantes nesta reta final de Campeonato Gaúcho. Bruno Henrique concedeu uma importante entrevista coletiva, onde falou sobre a expectativa do grupo pelo título gaúcho, o aprendizado pela derrota do ano passado e sobre a sua nova fase como titular. Isto porque Thiago Maia oficialmente será jogador do Santos. E essa informação foi confirmada pelo próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que em entrevista deu o fim da novela da negociação entre Santos e Internacional. A gente fala também do próximo passo em relação a isso. E quem o Inter vai buscar no mercado de transferências de modo relâmpago, já que faltam apenas 8 dias para o encerramento da janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Foi uma atividade que teve parte dela aberta para a imprensa e a gente pôde observar algumas movimentações, tá? Como, por exemplo, uma conversa que o Roger teve com o Iago Noal. Antes do treino, isso chamou a atenção, o Roger parou por uns 5 minutos conversando só com o Iago Noal, falando alguma coisa com um jovem jogador que está na sua primeira temporada de profissional e está ali ouvindo alguma coisa do técnico Roger Machado. Depois, um treinamento que a gente pôde acompanhar apenas a primeira parte, tá, de um aquecimento, e que teve as ausências do Thiago Maia e do Bruno Tabata. O Thiago Maia, em função da negociação que existe com o Santos, e o Tabata, em função de não estar ainda com 100% de suas condições. Foram as ausências mais sentidas no treinamento desta manhã no CT Parque Gigante. Ainda na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal com atualizações importantes que chegam do Internacional em relação ao departamento médico. A situação de Alan Patrick, que no bastidor está sendo preparado para jogar a final do Campeonato Gaúcho, está evoluindo da lesão que ele teve do tornozelo. Wesley, que não tem tanto otimismo em relação a uma recuperação. Atualizações importantes sobre Sérgio Rocher, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata, tudo no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Enfim, depois do treinamento, a gente teve a entrevista coletiva de Bruno Henrique, volante do Internacional, que falou sobre assuntos importantes do contexto colorado. O Bruno Henrique falou muito sobre a expectativa que existe pelo título e como o vestiário ele está mobilizado para isso. E ele foi perguntado sobre se o fantasma do ano passado, do Inter ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, o que aconteceu nos últimos 3 Campeonatos Gaúchos, ele ainda existe. E o Bruno Henrique disse que não, que muita coisa mudou do ano passado, por exemplo, quando ele, Bruno Henrique, estava para agora, que o trabalho do Roger mudou bastante, que o time se comporta de uma maneira diferente, que não tem nada a ver com o time que caiu, por exemplo, na semifinal do Campeonato Gaúcho do ano passado para a equipe do Juventude. O Bruno Henrique espantou um pouco esse fantasma nessa entrevista coletiva. Eu questionei ao Bruno Henrique sobre uma mudança que possa estar existindo no time pelas mudanças de peças. O Inter tinha a ideia de manter a base de equipe para o ano de 2025, mas mudou o ponta-direita, que era o Bruno Tabata, e virou o Wanderson, que é de uma característica completamente diferente. O lateral direito, e aí sai o Bruno Gomes, entra o Brian Gui, que é de uma característica também completamente diferente. Isso muda um pouco a característica da equipe. E o Bruno Henrique disse que não, que todo mundo se apoia muito em um modelo tático, em um modelo de jogo, e que isso é mantido mesmo com a mudança de características de jogadores, o que torna tudo mais fácil, mas ele descartou uma mudança na maneira do Inter jogar em função dessas características diferentes que os jogadores possuem. E o Bruno Henrique falou muito sobre esse atual momento, que é um momento de titularidade.
Isto pela saída de Thiago Maia, o Bruno Henrique é o novo titular. Ele disse que está muito tranquilo, que conversou com o Roger sobre isso, de que ele vai assumir essa posição, mas que ele não pensa muito nisso, ele só trabalha, enfim, para se manter bem, para ficar à disposição. Ele já teve outros momentos de titularidade no Internacional, como o início do ano passado, quando o Roger chegou também, o Bruno Henrique era titular, por mais que ele tivesse como reserva, ele era um cara que sempre entrava bastante e agora assume a condição de titular do meio-campo do Internacional, a partir da saída do Thiago Maia. Saída esta que agora é oficializada por parte do presidente do Santos. Marcelo Teixeira, em uma entrevista, confirmou que Thiago Maia está acertado com o Santos e que o Santos comprou o Thiago Maia junto ao Internacional. Abre aspas para Marcelo Teixeira. É o acerto que já tínhamos inicialmente. O Inter compreendeu, o atleta foi fundamental para que a gente conseguisse concluir essa negociação. Assumimos o compromisso que eles tinham com o Flamengo, que também fez um parcelamento. Desde o início, já vínhamos conversando sobre a liberação do jogador por um valor junto ao Internacional e, finalmente, conseguimos concluir bem essa negociação. Os mesmos valores de antes, o Santos paga 2,5 milhões de euros ao Internacional e o Inter repassa a dívida de 4,5 milhões de euros que tinha com o Flamengo. É uma negociação que chega a 6,57 milhões de euros, 40 milhões de reais, o valor total da negociação. Ah, mas o Inter não recebe 40 milhões, mas fica com 40 milhões no cofre ao todo. O que vem do Santos e o que deixa de ir para o Flamengo. Então, ao todo, são 40 milhões de reais que não estavam previstos e que estão previstos nos cofres do Internacional a partir de agora. Uma negociação de um alto valor pela venda do Thiago Maia, lembrando que o Inter tinha 50% dos direitos econômicos deste jogador. O Thiago Maia deve chegar em Santos nesta quinta-feira. Já se despediu nesta quarta dos companheiros no CT Parque Gigante, deve chegar em Santos na quinta-feira para ser apresentado como novo jogador santista, tá? O próximo passo do Inter é investir para reposição. E o Inter tem 8 dias para fechar 2 reforços. Um lateral direito e um volante. E este é o objetivo. Os nomes preferidos, Elian Irala, do São Lourenço, e William, do Cruzeiro. Mas são nomes complicados, porque são caros. Mas são os nomes que o Inter pretende e prioriza e prefere para essas posições, apesar de olhar outros nomes, mas vai dar 2 investidas por um volante, por um lateral direito, nessa reta final de janela de transferências. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br é a nossa casa de apostas para você se divertir. Lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro e é um site proibido para menores de 18 anos. Campeonato da Copa do Brasil tem 2 jogos nesta quinta-feira. Rio Branco e Amazonas, odd do Rio Branco 3,8, empate 3, Amazonas 2, Olaria do Acre e ABC. O ABC está pagando 2. Mas a gente tem pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Odd do Palmeiras 1,15, empate 6,5, Botafogo tá pagando 14. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!